Mais uma live da Kassai com dicas preciosas obtidas ao longo da nossa jornada com os maiores clientes, as maiores empresas e médias empresas do país. O que nós vamos falar aqui nós temos propriedades, são dicas, não dá para falar com muito detalhe, mas espero que vocês realmente aproveitem, porque são verdadeiras minas de ouro. Custo. Ela é a palavra mais bonita, na minha opinião, que existe no plano de contas, na contabilidade, mais do que o lucro. Sabe por quê? Porque é a única variável que nós podemos agir diretamente. E as demais, elas são subprodutos, são variáveis como lucro, caixa, valuation, receitas, são apenas subprodutos da variável custo. Ou seja, nós só podemos agir diretamente em custo e ela vai gerar os outros resultados, as referências, tá? E, logicamente, que quando você começa a mergulhar um pouquinho no mundo dos custos, você vai descobrir que tudo é custo. Mas quando você mergulha um pouquinho mais, você tem que separar o que é custo de fato, que varia, despesa e investimento. Ela se quebra nessas três diferenças aí que eu preciso trabalhar no modelo para identificar isso em cada negócio, tá? Uma revisão no modelo de custeio, ela é sim uma oportunidade para dar mais assertividade aos números dos relatórios contábeis financeiros, para tomar melhores decisões e para fazer o budget. Eu vou dizer o seguinte: no budget, no planejamento orçamentário, tudo é previsível, com exceção da venda. Ou seja, se a gente garantir um pouco mais de acuracidade no modelo de identificação e mensuração de custos, nós realmente estamos calculando o futuro, tá? Não estamos questionando a necessidade de uma padronização da contabilidade fiscal. Lógico, é importante, mas eu estou ressaltando a importância que, quando se padroniza, se perde. Meu pai era alfaiate. Eu, com 9 anos de idade, vestia um terno. Hoje, não existe terno comprado que é perfeito, mas nós nos acostumamos. A mesma coisa acontece com a padronização dos critérios da contabilidade fiscal, tá? É importante voltarmos a ter a contabilidade gerencial. Eu estou ressaltando que a importância de cada negócio, cada empresa, fazer uma revisão no seu modelo de custeio para dar mais verdade ao budget. O hábito antigamente de ter duas contabilidades, tanto a fiscal como a gerencial, eu que estou há 3 décadas, ele se perdeu no passado, mas era comum. Eu sou testemunha de encontrar numa empresa, abaixo de um diretor financeiro, um gerente de custo e um gerente de contabilidade, tá? Um apontava os desvios do outro. E se perdeu, tá? Se perdeu e o desvio não aumentou. Corrigimos aqui um problema de som que foi nos alertado, tá? E nós não estamos questionando a necessidade de uma padronização. Ela é importante, mas cada um fazer a sua revisão no seu modelo de custeio. O hábito realmente de ter duas contabilidades, a fiscal e a gerencial, ele se perdeu. Antigamente era comum isso, tá? Por questão de custo, eu imagino, foi cortada aquela que não é lei mandatória. E vou dizer o seguinte, não estou criticando que está errado, não, tá? Porque quando você tem duas, uma sinaliza o desvio da outra. Agora imagina ficar 20, 30 anos sem a outra, ou seja, o desvio aumentou com certeza. E vou dizer o seguinte, no mundo dos custos, dificilmente se erra para baixo, tá? Na dúvida, a gente põe uma gordurinha em tudo e tiramos a competitividade. Num mundo onde a margem é grande, como era 20, 30 anos atrás, não tem problema.
mas você sabe que não é a realidade de hoje. Então eu preciso voltar à realidade, tá bom? E né, era muito maior. Nos tempos de hoje, o lucro de fato não é mais abundante, e isso deve-se a um ambiente altamente competitivo e dinâmico. Eu não preciso dizer o seguinte: precisamos acordar e abrir os olhos para os critérios contábeis fiscais que estão corretos, mas eu preciso que me mostre mais a minha realidade dentro de casa. A globalização, a eficiência cada vez melhor. E outra coisa, o mundo se fala em custo, custo, custo. Daqui a pouco o custo vai tender a zero. Aliás, em alguns segmentos eu já tenho custo zero, tá? Ele tende a zero. Você terceiriza ou você realmente tem um estoque que o fornecedor coloca lá e você só paga depois que você vender, né? Essas plataformas de marketplace. Então, olha que interessante, o mundo dos custos está próspero, mas o mundo do lucro e do caixa não. Eu preciso tomar cuidado na revisão. Isso é muito importante, tá? As margens de lucro estão em constante pressão. Eu sou testemunha viva. Eu tenho clientes que eu acompanho há mais de 3 décadas, 20 anos, 10 anos, 6 anos. Nossos clientes são prósperos e eu sei o conteúdo, os resultados dele no passado e hoje. O lucro unitário, isso eu falo em mim, eu sou responsável por isso, ele está caindo, tá? Por causa do markup, não vou explicar agora. As empresas precisam se reinventar, melhorar processo e novas estratégias. Todo mundo está correndo isso. Eu estive fazendo no Japão, visitando a Toyota, o pessoal de qualidade. Temos aqui a OTS, que trabalha com Kaizen, com melhorias contínuas. Fui diretor lá uma época. Todo mundo está melhorando, mas o modelo de custeio é que direciona isso. Eu estou usando um padrão. É como se fosse assim, ó, me dá um terno aí, ao invés de eu pagar US$ 7.000, como tem no Canadá, que você faz um terno sob medida em 4 horas, fala, me dá um terno aí por R$ 1.000, tá? Se não, mais barato, tá? Lógico, vai estar apertado, vai fazer isso. E eu consigo andar porque eu me acostumei, tá bom? Agora eu preciso acordar o seguinte, porque a gente se acostuma com tudo e torna-se familiar. Eu preciso acordar que isso está me segurando. Não adianta eu ficar muito bom em redução dos custos, redução de custos. Vai o pessoal de engenharia é expert nisso. Põe o pessoal de engenharia para revisar o modelo conceitual de custos. Eles vão criticar a barbaridade, tá? Não reflete a minha realidade. E, principalmente, uma coisa que está crescendo, tá? O capital empregado da empresa, ou seja, aquilo que não está diretamente visível no preço, estoque, capital de giro, ativos, o retorno desse capital empregado, o retorno de investimento, ele está diminuindo, tá? E para ajudar mais ainda, ou seja, para piorar, né? Não existe uma linha obrigatória depois do lucro líquido, que é o lucro econômico ou EVA, tá? Se por acaso fizerem uma emenda e colocar o EVA lá na contabilidade, as empresas vão ter que se mexer, tá? Porque não vai haver EVA positivo, não vai haver lucro verdadeiro, tá bom? Eu estou dizendo isso normal, mas não adianta eu falar, tá? Porque a gente está acostumado, tá? Assim, a eficiência operacional, a correta precificação, o correto controle dos gastos são cruciais para maximizar o lucro em um cenário cada vez mais desafiador. E, nesse caso, um modelo de custos bem apurado, sob medida, pode orientar para a máxima eficiência. Eu vou dizer que eu tenho propriedade de ter visitado grandes fábricas como Toyota, Volks, Klabin, Alcan, várias, tá? Mais de 20 ao longo dessa jornada é, conhecimento, inclusive minas de ouro, que nós temos experiência. Eu estou para visitar uma das maiores da América Latina, tá? É, o mundo dos custos é como se fosse assim: a contabilidade conseguiu fazer um terno para todo mundo, tá? Ficou ótimo, isso simplificou a vida das pessoas e eu tenho uma linguagem de mensuração, de comunicação, de negociação. Só que é o seguinte, eu preciso ter um terno sob medida para tomar decisão e para projetar principalmente o budget, tá? E vista um pouquinho nesse modelo. Ele é menor investimento do que no próprio software, tá? Quem compra software pensa que está comprando um modelo conceitual. Outra mentira, né? Que a pessoa compra e acha que está acontecendo e, na verdade, não está acontecendo, tá? Eu preciso de um modelo conceitual
sob medida, como um terno feito sobre alfaiate. A figura do alfaiate não é realidade. Aliás, acho que a maioria que está ouvindo essa live não sabe o que é isso. Eu tive o prazer, meu pai foi alfaiate e eu com 9 anos tinha terno, tá? Eu queria usar um jeans, mas meu pai fazia tanta calça de terno que eu falei assim, então eu sei o que é trabalhar com sob ajuste. Hoje, meu pai diria o seguinte, poxa vida, não daria para sobreviver aqui, ou pelo contrário, né? Ele faria para o alto escalão, como eu tive no Canadá, e você vai num shopping 7 dias, 24 horas, e por 4 horas você já escolhe ternos alinhavados, algumas cores só, e você tira a medida, tudo por computador, né? Então, com a parede quadriculada, você tira 2 fotos, você desce para o shopping 7 dias, 24 horas, isso é no Canadá, tá? E quando você volta, o teu terno, eles precisam só de 4 horas. Só que é o seguinte, a fila para fazer esse terno é grande e custa US$ 7.000 um terno, tá? Então eu vou dizer o seguinte, vamos voltar a fazer esse terno, é um só para a empresa, tá? Ele vai ser o nosso algoritmo para tomada de decisão. Atenção, o algoritmo que manda no mundo hoje é o fiscal da contabilidade, tá? Vocês sabem que eu não preciso nem forçar muito, que tem um monte de gaps. Lógico, padronizou, ficou bonito para todo mundo, mas para você especialmente, para o teu negócio, para você investidor, para vocês fundos, é necessário principalmente fazer um budget com maior acuracidade. E eu estou falando isso com 32 anos de empresa, que eu montei a empresa, tá bom? De forma análoga, isso ocorre com os critérios da contabilidade fiscal. Não adianta falar aqui, tá? Porque se acostuma e se torna familiar, e você não liga mais, tá? Porque todo mundo faz. Eu sei que é ruim, mas eu perco a noção. É precisado fazer um choque, tá? Eu gosto de fazer mudar através de um software de planning. E nós temos um, eu dou o nome de cérebro eletrônico coach, porque você implanta ele, é difícil? Acho que ele está mudando o seu hábito. Não é que é difícil mudar o hábito, e é difícil mesmo. Então vamos usar o que há de melhor, que é um cérebro eletrônico coach, um software especialista, e não pode ser o RP, tá? Porque o RP também tem a sua missão, que é gerenciar os dados. Agora eu preciso trabalhar gerencialmente fora dele. É onde nós trabalhamos com as ferramentas maravilhosas de Plane, que eu estou aí há 32 anos e também fui pica-pau de orçamento de uma grande empresa, tá? Uma das maiores do mundo aí por muitos anos, e eu já era bom em Lotus, tá? Symfony, fazia um monte de rotina e hoje ainda continua com Excel, que é a mesma coisa, né? Meus amigos, existe um software para isso, muito mais rápido, muito mais seguro, e você pode alinhavá-lo com um plano da sua contabilidade, tá? Padronizações fizeram se perder realmente, tem limitações gigantes. Quem quiser, tem um QR Code aqui, aproveitem para a gente bater um papo sobre melhorias no seu modelo. Assim, eu diria para você que na primeira conversa você já vai falar, pô, já preciso mudar meu modelo. Vou implantar um software. Vai demorar um pouquinho, um mês? Não, faça já no que você tem hoje e vamos trabalhar para depois implantar o modelo todo. Então, um diagnóstico. Eu coloquei aqui alguns pontos que merecem atenção na revisão. Custo, despesa e investimento, tá? Só tomar cuidado, porque eles foram os distintos do passado, tá? Eu diria para você que hoje é como se fosse assim, eles estão se relacionando entre si e tendo filhos mestiços, tá? E o que que acontece? É difícil saber o que que é fixo, o que que é variável. Por quê? Porque um custo, ele tem que ser variável, mas às vezes ele é custo e eu tenho que ter um estoque, porque um cliente exige que eu tenha estoque, tá? Então, ele tem uma parte que é fixa, mas ele está identificado no cliente, então tem que ser custo. Ele também tem o comportamento de despesa, tá? Despesa, eu gosto de ter só essas três classificações. Despesa é aquilo que é fixo. Só que às vezes um cliente fala assim, olha, eu preciso ter um funcionário, inclusive a camisa dele tem que ter o meu nome aqui, ele trabalha só com um cliente. Então, na verdade, é uma despesa, é fixa, mas ela está identificada. E o que não é nem custo nem despesa, mas que no fundo, longo prazo é a mesma coisa, e é perigoso, que é o investimento, porque o investimento não é pago já no primeiro mês
que você está executando no exercício. O investimento você pode jogar um computador lá em 5 anos, não sem correção e a depreciação nem recupera o que você está pagando. Então, imagina uma máquina de papel, imagina grandes ativos, não tem mais investimento, né? Vocês sabem disso. Então, o retorno que você está calculando é sobre um ativo não corrigido, tá? Se você corrigir, você fala, pô, preciso aumentar 200% o preço. Eu tenho clientes que já fez isso, né? Eles eram um líder, compraram o segundo, ficaram gigantes. Só gigante faz isso. Ou as leis governamentais da contabilidade fiscal, tá? Devem ser identificados através do comportamento e não mais pela definição clássica dos livros. Olha que eu leio muito, tá? Eu já sou assim devorador de teses. Uma dica para vocês, tá? Já peguei um voo aqui de 4 horas e peguei uma tese que eu precisava ler. E quando eu terminei, eu já tinha lido a tese, revisto, marcada, né? As teses são frutos de trabalho de pessoas maravilhosas que investem em mestrado, doutorado, pós-doutorado, e ela consegue brilhantemente colocar num livro, né? Só os resumos. Então você já pega isso de campo. O custo padrão por ocupação é de minha autoria, que nasceu num cliente. E o que que ele é? Às vezes você tem aí, que você se mistura, que você precisa identificar, porque ele tem comportamento variável, algo fixo, tá? Até um investimento. Esse investimento precisa ter 40 notebooks. Esse investimento precisa ter 180 pessoas, principalmente quem trabalha com mão de obra, tá? Ela é fixa, mas você vai fazer consultoria, você põe as horas lá, né? Tem que tomar o seguinte: uma pessoa pode trabalhar com dois projetos e eficientemente. Quando não vende dois projetos, só tem um, essa pessoa trabalha 100% no mesmo projeto e aponta as horas. Você pode continuar apontando as horas, mas é o seguinte, a ocupação dela era para dois, então você joga 50%. Isso vale US$ 1 milhão, tá? Como custo, e 50% você joga como despesa. Você não suja o custo, tá bom? Que ele tem capacidade. Num momento de variação de volume, onde vai inchar o custo, onde você precisa de preço, você vende menos, porque o teu modelo está dizendo o contrário. Vale US$ 1 milhão isso aqui, tá bom, gente? Elimina a variação de volume, ociosidades, gordura e tudo mais, tá bom? Mantém as taxas padrões, isso que eu falei para vocês aí. E desta forma, eu aprendi o seguinte: como o nosso rei aqui são os nossos mais de 160 clientes, gigantes, médios, pequenos, eles mandam e a gente tem que usar o modelo dele e melhorar. O seguinte, se você tratar essas melhorias, qualquer modelo de custeio fica bom, tá? O variável, o direto, a absorção, o RKW, o ABC. E o que que eu estou notando? Uma tendência do futuro é que tu vai aumentar o fixo. Por quê? Porque o que é custo, todo mundo está reduzindo, tá? Vai aumentar o fixo. Para você vender, você vai ter que jogar uma parcela do fixo. Consultoria, auditoria, escola, professor, um monte de coisa, você tem que jogar lá dentro. Então, você tem que tomar cuidado como é que você vai alocar, tá bom? Eu tenho amigos assim, que defendem o custeio direto. E tem uns que defendem a absorção. São todos gigantes. Eu aproveito ambos e sou amigo de ambos, tá? Recentemente eu escutei um professor falar, tá vendo? Eu não falo rateio, né? Porque o rateio todo mundo aproveita. Eu falo locação. O outro, ele gosta do ABC, mas não enxerga lá o gargalo, que é o gargalo, sim, que eu tenho que mensurar de uma forma gigante. Não é igual aos outros. Então tem que ter um tratamento. Ele fala, eu gosto de custeio direto, eu não faço nada de locação nem de rateio de gasto fixo. Eu aproveito os dois, tá bom? E eu começo com eles, assim, vamos trabalhar, vamos fazer consultoria, vamos pegar. A gente vai ter que trabalhar com a mensuração, a separação do gasto fixo, tá? O custo estrutural fixo, a rigor, não identificamos a ninguém. É o seguinte, à medida que você identificou o máximo num produto, num serviço, num projeto, num cliente, numa região, você tem lá a margem genuína do produto, do cliente, o custo para servir, você vai sobrar um pedaço que não, eu não tenho ciência cientificamente de explorar isso e jogar isso para ninguém. É aqui essa parcelinha, que é o perigo da empresa, que eu vou alocar. A maioria aloca isso aqui
por percentual de receita, por peso. Eu falei assim, para com isso, faça por estratégia. Você põe do jeito que você quer para vender mais. Só que é o seguinte, você identificou, você não pode ficar mudando tudo, que o mercado fica maluco, tá? Mas é um erro fazer isso só pela receita, porque não significa que a maior receita é o que mais usa a empresa, tá? Às vezes uma menor receita usa menos. Então eu gosto de trabalhar com a margem de contribuição. Melhor que a margem de contribuição horária. Depois você usa as outras estratégias de preço por quilo, preço por dúzia, por tonelada. Você pode usar até a receita. Um cliente meu falou, vou fazer por receita. Tá bom, então faça pela líquida, porque você tem contratos diferentes. Alguns são subsidiados de imposto, então não pode ser o mesmo. Pega pelo menos a receita ali. E se quiser fazer a receita bruta, faça da mesma forma, porque a maior parcela, normalmente 60, daqui a pouco 70, 80 e 85 já está identificado no produto. E um detalhe, através do custo padrão por ocupação, eu retirei as gordurinhas e a ociosidade. Um amigo meu, um outro professor gigante, fala: gordurinhas, essas coisinhas que a gente vai, é tudo mentirinha. É, deixa para colocar isso lá no final, no preço. Se for para mentir agora, não mente no custo. Deixa um custo genuíno para você saber de verdade a margem. E você joga isso por estratégia lá na formação do preço, tá? E assim por diante. Negócios com mão de obra qualificada relevante. Isso aqui é auditoria, consultoria. Eu já cheguei assim numa empresa e falei, Cassai, prova que tem que ser custeio direto. Não dá. A maioria é fixo. Como é que você vai cortar um PhD, um doutor, um mestrando, um diretor executivo de IA que está há 40 anos na empresa? Você não pode cortar, você está perdendo todo o investimento, todo o conhecimento dele. Então, só que é o seguinte, eu uso o custo padrão por ocupação. Essa pessoa pode trabalhar em 10 projetos, está trabalhando em 7. 70% das horas, ele apura 100% das horas, mas mensuração é 70% de custo e 30% como despesa, tá? Olha que bacana. Ninguém questiona isso nas nossos trabalhos, tá? Pelo contrário, a gente cria um grupo, um comitê e nós aprendemos com ele. E nós, consultores, nós nunca saberemos mais que as pessoas que operam a empresa. É impressionante isso, tá bom? Outra coisa também, para mão de obra, tem a simetria de custo, e, que é o perigo. Como, na minha opinião, a tendência do futuro dos custos é aumentar o fixo, e eu vou ter que dar um jeito de atribuir isso, é o seguinte: se eu aumentar 1% de venda, vai subir um modelo simbólico. Aumenta 1% de venda, sobe 0,5% dos custos. Caiu 1%, não desce o 0,5%, não é proporcional. Toma cuidado com os gastos ou custos que você tem que identificar que ele tem a simetria do custo alta, principalmente mão de obra. Então, assim, para você dobrar de tamanho, tem que tomar cuidado. Quebra isso em receitas, né, que tem ocupação maior de 100%, ou como se fosse assim, ao invés de eu ter 200 doutores, tenha 20 doutores e 200 que estão aprendendo a ser doutores ou mestrando operacional, mãos de obra que não têm esse problema da simetria do custo. Custo padrão, eu lembro bastante do saudoso amigo, professor Armando Catelli. Ele quebra tudo isso em básico. O padrão não é um só para todo mundo, você já pode melhorar aí. Então, você pode ter um básico para todo mundo, você pode ter um específico para aquele cliente, para aquela máquina, para aquela região, e tem alguma coisa que você não sabe nada. Então, lógico, a operação vai chutar um valor, pode pôr até gordura, amanhã tem histórico, você transforma ele num específico ou no básico. Custo padrão é maravilhoso, ele é o que manda, tá? Ele é o rei. Por ocupação, já é acima do rei, tá? E você utiliza ele porque ele é a média da verdade, da realidade. Então, o que manda é o custo padrão. O real, só o real de um período, ele pode ser mutável, ele pode ser louco, tá bom? O custo do capital empregado nem se questiona, tá? O mercado financeiro nada de braçada. Por quê? Porque ele pôs dinheiro, ele quer retorno. Agora, esse dinheiro, se você põe na fábrica, ele se transforma em máquina, em estoque, e aí ele se perde, não tem correção. Se ele for no varejo, não tem nem custo de capital. Então, assim, ele se destrói. Mas, no fundo, tudo é dinheiro, tudo é capital. Tem que olhar
o contexto, eu não posso mais olhar só o lucro, eu tenho que olhar também o caixa e tenho que olhar a longo prazo o valuation. O custo do capital empregado também não é reconhecido na lei. Se for reconhecido, o mundo vai dar uma chacoalhada e vai dar um reajuste. Mas, Castelo, vai aumentar o preço? Meu amigo, toma cuidado, que aumentar preço, eu também posso aumentar, talvez, um dos gastos mais importantes, que é o salário. Aí eu aumento a renda, eu aumento o PIB, é um ajuste, é necessário. Eu estou dizendo o seguinte: no passado as empresas ganhavam mais dinheiro. Hoje são poucos os segmentos que continuam ganhando bastante dinheiro, tá bom? A gente tem todos os segmentos praticamente para a propriedade para falar isso. Outra coisa também, o custo do prazo, né? No quanto você vai pagar, quanto você vai receber, não é reconhecido na contabilidade. Meu amigo, então, assim, não leva os prazos, sim, senhor, você sabe disso. Lógico que você sabe disso, não adianta falar, tá? Não tem isso. Então, a contabilidade só ficou perneta para você avaliar alguma coisa. Lucro ficou perneta, o EBITDA também ficou perneta se os prazos estiverem desbalanceados, tá? Se você tiver uma carteira, que eu tenho, já vi pela andança na consultoria, 60% são clientes gigantes que pagam em 120 dias e não tem choro. Só que se a folha você paga em 15 dias, em 30 dias, benefício em 65 dias, meu amigo, tem uma diferença, um gap aí do pagar e do receber gigante. Mesmo tendo lucro, num período até médio, ele vai estar apontando lucro e você vai estar precisando emprestar dinheiro para pagar as despesas, tá? Toma cuidado com o cliente que exige custo de capital empregado, estoque. É o seguinte, para cada bens de capital, vou construir algo importante. Eu empresto do banco e cobro os juros deles. Sim, senhor, você está fazendo como o banco. Só que é o seguinte, o banco faz isso com capital de terceiro a praticamente um juros muito baixinho, se não zero, tá? Então você tem que tomar cuidado, você tem que calcular não só os juros da inflação, um pouquinho mais tem que calcular o risco. E outra coisa, toma outro cuidado, se você não estiver gerando capital próprio, toma cuidado que o capital próprio é uma das coisas principais para o maior pote de ouro que é o valor de sua empresa, o valuation, tá bom? A tendência de redução de custos do futuro não tem como. Todo mundo está reduzindo custos, 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 custos. Amigos meus, fantástico, falo, pô, reduzi 12 milhões, aumentei no lucro. Não, meu amigo. Se você reduzir custo de verdade e classificou como custo, você está aumentando o lucro, mas às vezes você está reduzindo estoque, às vezes você não aumenta, não reduz nem lucro e nem caixa, só o valor da empresa. Então eu tenho que olhar o contexto, tá bom? O mundo precisa de um modelo que não seja só de competência, que essa palavra nem se explica sozinha, né? E também com o mundo da regime de caixa, os dois. A hora que tiver um modelo, eu faço isso de um jeito, tá? Eu tenho no DRE uma linha a mais, tá? De benefício financeiro e custo financeiro do prazo. Então, eu tenho um DRE, é quase que uma gestão de caixa, tá bom? A longo prazo, mas obedecendo competências de apuração e tudo mais, tá bom? Esse é a tendência, eu tenho que fazer isso, um modelo de mensurar, é essencial para fazer isso. São 8 práticas que permitem realizar bons cenários, tá? Eu vou correr um pouquinho mais aqui. Custo revisado é a volta da contabilidade gerencial, tá bom? A boa do passado. Eu diria que a contabilidade ela sempre foi gerencial. Nós que utilizamos ela para pagar imposto de renda e outros impostos, e dentro da lei eu vou pagar menos imposto. Às vezes eu estou diminuindo meu lucro e usando desses algoritmos, dessas informações, desse relatório, para mim fazer budget, fazer preço, não, faça o gerencial. O dono da empresa, o presidente da empresa, o diretor, quem está lá em cima sabe do que eu estou falando, tá bom? Planejar o crescimento da empresa, fazer um business plan, o que que ele faz? Ele minimiza o risco nas quedas de venda. Então, o budget é importantíssimo. Aliás, não é obrigatório fazer budget. Eu queria estar lá na Câmara, tá? Fazendo um projeto para obrigar a fazer budgets e dar uma melhoradinha nos critérios da contabilidade fiscal. Garanto para vocês, o resto vocês fazem, porque o mundo é próspero, está fazendo cada vez melhor melhorias e não para mais, tá? Não para mais, tá bom? O demonstrativo do resultado, apontando corretamente a rentabilidade de empresa, de filiais, de clientes, a margem de contribuição genuína,
Isso é maravilhoso, tá? Se você descobrir o seguinte, você, empresa, só é a margem de contribuição. E você tem que pagar o que você está de um lado, que são os gastos fixos. E lucro também é o salário do patrão. É o gasto fixo, tem que ter uma taxa de retorno calculada sobre todo o capital empregado. Não é só um lucrinho. Empatar, você não está empatando, você está perdendo, tá bom? Não é o lucro econômico, tá? E a formação de um preço de venda mais competitivo. Eu começo aqui, tá? Por quê? Está muito difícil brigar lá fora, porque lá fora todo mundo está forte, tá? Todo mundo está armado com tecnologias moderníssimas, não vou nem questionar aqui, mas dentro de casa a gente ainda está fazendo uma apuração da única variável controlável. Presta atenção, só ela você pode mexer, tá bom? Vamos mexê-la, vamos entendê-la um pouquinho mais, vale a pena. E não contrate só um consultor para fazer isso. Crie um comitê, que nós fazemos isso, e a gente define com um comitê, com as próprias pessoas, porque amanhã eles vão comprar uma máquina nova, vão vender uma empresa, e pode mudar o modelo de custo, pode mudar o comportamento, né? Outra coisa também, todo modelo tem que olhar também prazos, não é só competência, lucro e balanço. Tem que olhar o balanceamento dos prazos para gerar caixa e também garantia de retorno de investimento, tá bom? O que que eu tenho visto? E também é normal que todo mundo escuta, entra por aqui, por aqui. A depreciação que se gera, o caixa que se gera, principalmente nas manufaturas, não são corrigidas porque o ativo não está corrigido. Então, elas não serão suficientes para repor o bem naturalmente, sem infindáveis novos empréstimos. E só os grandes fazem isso. Os pequenininhos não conseguem gerar caixa, tá bom? O varejo é perneta, porque lá não tem nem a depreciação. Mas qual que é a diferença de uma máquina e de um estoque mínimo que está lá para sempre, tá? Aliás, o estoque é mínimo, não estou dizendo total, o mínimo do varejo, ele é mais fixo do que a própria máquina, porque a máquina você tem que trocar, o estoque é virtual, você sempre tem que ter aquele capital, tudo é dinheiro, e ele não goza de nenhum custo gerador de caixa na lei, tá? Seria o custo de estoque, custo de estocagem, tá? Tem que calcular isso. Clientes que exigem mais estoque, eu tenho que calcular isso. É um dinheiro. Esse dinheiro vale quanto? Quanto o mercado financeiro paga? Eu não consigo dar pelo menos a poupança, tá bom? Eu já peguei clientes aí e falei, cara, vamos pôr o mínimo. Você tem que ter, brincando, aumentar em 80% do preço. Não consegue mesmo. Por quê? Porque o algoritmo fiscal, ele também é coach, ele também direciona de forma sem falar, tá? Na surdina, ele movimenta, ele interfere nas nossas decisões, tá bom? A Kassai sugere sempre fazer esse trabalho criando um comitê de custos gerenciais com responsáveis das áreas. Isso é super importante. Cada empresa que a gente passa, eu tenho visto assim que normalmente essas pessoas do comitê ou viraram o presidente, diretor, vice-presidente. Por quê? Meu amigo, aprendeu essa linguagem de negociação que chama modelagem dos custeios, ela faz qualquer coisa, ela vende melhor, ela investe melhor, ela compra melhor, ela serve para ser o presidente da empresa. Aliás, eu tenho vários conhecidos, amigos, que falam, Kassai, você está dizendo que a gente tem que voltar a fazer contabilidade gerencial. Eu fui a pessoa de custos gerenciais há 30 anos, o presidente, tá? Eu fiz isso, não é à toa que ele estava lá, né? E nós abandonamos, porque todo mundo fez. E agora vocês dizem para voltar. Sim, senhor, tá? Vocês não... E outra coisa, a maioria não faz. Aproveite, que ainda você vai se tornar competitivo fazendo isso. A hora que todo mundo estiver fazendo, você vai ter que brigar pela oferta e demanda, que aí sim, aí vale a pena, tá? E a gente define sempre nesse comitê um patrocinador e líderes também, tá? Eles têm que entender o modelo de custo. E outra coisa, eles não precisam aprender custos. Eles só precisam aprender os nomes científicos, tá? Que nós vamos só colocar, porque eles já vivem isso. Só precisa saber o nome e olhando pelo fato do comportamento. Eu tenho amigos meus aí que dão aula até hoje, se aposentaram.
Pessoas da área comercial têm uma facilidade de captar isso, né? Eu sabia que esse preço não estava errado, tinha uma gordurinha, nem esse rateio, essa palavra, ninguém gosta de rateio, lógico, eles não são científicos, né? Eles que aprovam o modelo sob medida. E é necessário uma ferramenta moderna, simples, que aprimore o RP. E eu não consigo fazer isso no RP, tá bom? Não é o RP que vai dar essa diferença que eu estou falando agora, tá bom? A gente, por acaso, tem uma solução, não é necessário você adquirir o SBPL, tá? Pode adquirir outras, mas se você quiser, pelo menos conheça, tá? Espero que ajude e não teve tempo aqui para fazer perguntas, tá bom? A gente teve um probleminha técnico, aí eu peço desculpa, mas isso é comum, tá? E eu vou deixar o último slide para vocês, quem quiser entrar em contato com a gente, só tem aí o QR Code, e nem for para bater um papo, tá? Eu adoro bater papo, nem for de 15 minutos, às vezes a gente tem um insight assim de 10 segundos que valeu o dia, que às vezes valeu um ano, tá bom? Tanto nós da Kassai como vocês das empresas aos quais nós nos rendemos, vocês são nossos reis, tá bom? Até lá.